escolhemos para estes vídeos do Opportunidance foi o tema da dança criativa. A dança criativa é um tópico, digamos, um chapéu muito abrangente, ou seja, sobre esse chapéu existem muitas aproximações, muitas escolas, muitas tendências. Podemos classificá-las umas mais educativas, outras mais artísticas, outras mais terapêuticas. É um fenómeno que ocorre na Europa sob várias designações, mas fundamentalmente baseada na Europa nas teorias de Rudolf Laban, que é um alemão que, para além de um sistema de notação, era coreógrafo de grandes grupos e teve muita influência na teorização, é um dos principais teóricos da dança. Um dos livros mais conhecidos deles é A Dança Moderna e Educativa, e, portanto, ao lado de dança criativa, também aparece a ideia de dança educativa, dança livre, dança natural. Nos Estados Unidos, depois esse movimento, Laban vai mais a tendência da dançoterapia através dos conceitos de Laban, tem uma grande propagação nos Estados Unidos e também em algumas universidades, no contexto da educação física, surge este fenómeno da dança criativa. A dança criativa, que, como eu disse há pouco, pode ser dança livre, pode ser dança natural, pode ser dança criativa, pode ser dança educativa, todas estas designações cobrem, no fundo, uma abordagem que se desenvolve essencialmente na sua vertente pedagógica ou educativa, numa perspectiva eu diria, de oposição ao ensino das técnicas. Portanto, como dissemos há pouco, existem muitas formas de dança, e as formas de dança têm essencialmente a si associada uma determinada técnica, ou várias técnicas. A dança moderna tem várias técnicas. Vamos ver uns vídeos da Marta Gramas, podemos ter de outras técnicas mais tipo Limon ou Cunningham e outras formas que depois se desenvolveram naquilo que hoje se designa a dança contemporânea. E, portanto, a dança criativa não é uma forma de dança, não é mais uma forma de dança. As formas de dança têm, essencialmente, vivido das técnicas codificadas. Portanto, a dança clássica é o primeiro grande sistema no contexto da dança teatral ocidental que codifica os movimentos, cria um sistema muito elaborado e complexo que tem sílabos que pode levar cerca de 8 a 10 anos para se aprender todo o repertório, todo o vocabulário da técnica dança clássica. E depois, quando a dança moderna surge um pouco em oposição a este sistema, teve que criar, muito pelos seus criadores, a Marta Graham principalmente, cria um sistema alternativo. E, portanto, são todos sistemas que correspondem a determinadas técnicas, a determinados padrões, a determinados modelos. E, portanto, aquilo que se aprende numa aula de dança clássica ou numa aula de dança moderna ou contemporânea, ou outra qualquer, ou de hip-hop, ou de jazz, todas essas formas de dança têm padrões que se copiam. Portanto, é um ensino um pouco centrado no professor ou no modelo, e esse ensino é de um determinado padrão. Como eu costumo dizer, está certo ou está errado, ou seja, quando o executante copia esse modelo, pode aproximar-se mais ou menos, e quando se aproxima pouco ou bate ao lado desse padrão, diz que está errado. E, portanto, a técnica é, no fundo, essa aproximação de uma determinada execução a um determinado modelo. Quando essa distância é igual a zero, dizemos que essa pessoa tem muito boa técnica. Na dança criativa não há este padrão. Portanto, é contra este modelo padronizado que se procura não fazer o certo e o errado. Não existe certo e errado, mas existe o diferente. Aquilo que se pretende é que surjam novas formas de fazer as coisas e, portanto, de uma maneira que tem alguns parâmetros, por exemplo, é muito mais centrado
no aluno, é uma das características que a dança criativa tem, é de tentar que o aluno personalize o movimento, se adapte, fuja dos padrões e faça diferente, e esse diferente pode ser inovador, pode ser criativo. E é essa a grande questão da dança criativa. Mas ninguém cria no vazio. Disse uma vez um psicólogo americano, o Guilford, e como ninguém cria no vazio, obviamente que a dança criativa também tem que ter as suas ferramentas, e é delas que vamos falar de seguida. Ou num contexto mais terapêutico ou artístico, quando os coreógrafos têm diferentes pontos de partida, e os pontos de partida do Laban continuam a ser algumas ferramentas, mas, do meu ponto de vista, pecam por não ter. A dança criativa normalmente organiza-se uma sessão, portanto uma aula, um conjunto de sessões, organiza-se normalmente por unidades temáticas. Essas unidades temáticas são, na maior parte, daquilo que se conhece na prática e na bibliografia que já existe sobre o assunto, organizada pelos temas que o Laban sistematizou. Portanto, as variáveis, o tempo, as variáveis temporais, que são muito importantes na dança, portanto, as dinâmicas, o fazer o lento, o fazer o rápido, a estrutura rítmica, etc. As variáveis do espaço, as variáveis espaciais e, portanto, a exploração que o Laban fez muito bem através de toda a sua teorização do espaço próprio, da esfera e da quinosfera, e, portanto, de todas as variáveis que são espaciais, das trajetórias, do grande e do pequeno, digamos assim, portanto, tudo aquilo que é as variáveis espaciais. Depois há as variáveis do próprio corpo, portanto, qual é a parte do corpo que está, digamos, mais focada no exercício, e as variáveis da energia, digamos assim. Há outras. A obra do Laban é das primeiras sistematizações que ajudam, digamos assim, a termos pontos de partida. Como eu disse há pouco, e vimos nestas imagens, a variedade de movimento permite-nos dizer que não é possível criar no vazio, mas que o novo, o original, como disse Guilford, é uma reorganização de elementos já existentes. E, portanto, essa reorganização parte do princípio, e a minha abordagem é muito de dar ferramentas, e essas ferramentas das variáveis vê-se muito mais, faz muito mais sentido, do meu ponto de vista, que se vejam a partir de dois conceitos fundamentais, que são a de ação motora e de frase-movimento. O movimento dançado, porque há criatividade no movimento sem ser movimento dançado, mas se quisermos aprofundar o tema da dança criativa, tal como existe a escrita criativa, quando existem cursos, workshops de escrita criativa, que no fundo se pretende que as pessoas saiam de lá a escrever alguma coisa de original. E na dança criativa, do meu ponto de vista, também o objetivo não é transmitir alguma coisa que já existe, mas tentar explorar o novo, a imaginação, portanto, aquilo que as pessoas que fazem parte desse ateliê, desse workshop, dessa aula, dessa sessão, seja num contexto educativo, ou num contexto terapêutico, ou num contexto criativo, artístico, coreográfico, esse conjunto de pessoas, de participantes, deverão sair de lá com, pelo menos, alguma frase feita, digamos assim, alguma coisa que possam assinar por baixo, ou seja, da sua lavra, da sua autoria. E é por isso que eu ancorei, digamos assim, nestes dois conceitos. A frase de movimento, portanto, do meu ponto de vista, a dança nasce quando existe um discurso coreográfico, ou seja, quando existe um conjunto de frases e se estruturam
tal como a literatura, tal como a música tem frases musicais, tal como a literatura tem frases literárias, o movimento criativo em dança organiza-se através de sequências de ações motoras e, por isso, aquilo que vimos no vídeo que acabámos de ver foi uma exploração das ações motoras, das ações de rodar, das ações de saltar, das ações de deslocar, e essas ações motoras, só por si, a sua exploração é importante porque ficamos com mais repertório, mais vocabulário, como eu costumo dizer, é mais criativo quem já experimentou 10 ou 15 maneiras diferentes de saltar do que aquele que apenas conhece uma forma de saltar, ou seja, quando for para criar tem mais possibilidade de escolher uma dessas 15 ou uma variação de uma dessas 15 e, portanto, quem tem mais vocabulário, quem tem mais repertório, está mais preparado para criar. E, portanto, mas não chega a explorar as diferentes maneiras de saltar, ou as diferentes maneiras de rodar, ou as diferentes maneiras de cair, ou as diferentes maneiras de ficar em equilíbrio. É preciso, e vamos ver no vídeo seguinte, agrupar essas ações motoras em conjuntos, em sequências, com princípio, meio e fim, ou seja, aquilo que é também, não basta criar, se fizermos o paralelo com as palavras, ninguém escreve um livro com palavras novas, com todas as palavras novas. Portanto, a escrita literária é uma reorganização, utiliza palavras já existentes. Aquilo que é o foco é na maneira diferente de reorganizar a ligação entre essas palavras. E o movimento é a mesma coisa, ou seja, temos que centrar, por isso todas as sessões que nós vimos e fazemos nesta abordagem da dança criativa terminam com a criação, com a composição de pequenas frases de movimento. Porque é aí que a dança nasce, digamos assim, é aí que vemos. E esse foco no global e não no analítico, ou seja, esse foco na ideia de um conjunto ser mais do que a mera soma das partes, ou seja, a ideia de que a frase, o conjunto com princípio, meio e fim, é aquele que deve ser o foco se quisermos levar a sério esta ideia de criar na dança, de ter movimento criativo e ter movimento dançado que é original, que é novo e é isso que dá digamos, o prazer a quem se aproxima desta abordagem da dança criativa num contexto educativo, como é o nosso, ter esta orientação para o movimento que se organiza, para uma concepção de movimento que se organiza não a partir de alguma coisa que eu diria filosoficamente de uma... Agora falta uma palavra e vou acabar aqui, infelizmente. Corto. Vamos, por isso, ver alguns trabalhos que são feitos no fim de uma sessão, portanto, pequenas frases de movimento, a partir destes dois conceitos de frase e de ações motoras. Portanto, eu peço para construírem uma frase apenas com 4 tipos de ações motoras, por exemplo, saltos e deslocamentos, quedas e equilíbrios, por exemplo, ou de outras. Basta, não é preciso as 8 categorias das ações motoras e eles conseguem rapidamente criar uma sequência. Não é ainda nada, não é uma obra, mas é um exercício de imaginação, de criatividade, que pode estar centrado, como eu dizia, na exploração quase analítica de diferentes maneiras de fazer as coisas, mas também o foco está no global, na ideia de ligar com alguma fluidez, com preocupação na transição das ações motoras e por isso conseguimos que as pessoas criem de facto, portanto, e fazendo jus ao nome que esta abordagem tem de dança criativa, quando a criatividade consegue usar a dança de uma maneira, como eu disse, não diria simples demais, mas de uma maneira conseguimos dominar com um método, digamos assim. Há processos de conseguirmos que as pessoas
os participantes se sintam bem, não apenas a fazer um modelo já existente, que é o normal nas aulas de técnica, mas a criar a sua própria maneira diferente de dançar. E as pessoas têm diferentes maneiras de andar. Eu costumo dizer, quando vemos ao longe alguém a aproximar-se, conseguimos identificar pela sua maneira de andar. Costumo dizer que a nossa maneira de andar é quase como uma impressão digital, não é? Portanto, assim como nos identificamos pela impressão digital, também nos identificamos pela nossa maneira de andar. E essa maneira de andar também pode juntar-se a outras coisas que nós podemos personalizar, individualizar, e de facto nós somos únicos quando dançamos, e a dança é muito importante para essa construção também da nossa personalidade, da maneira de estarmos no mundo, porque não há duas pessoas a dançar da mesma maneira. A coreografia pode ser a mesma e por vezes pretendemos esse efeito coletivo de muita gente a fazer a mesma coisa, mas na dança criativa aquilo que se pretende é muita gente a fazer diferente, a fazer de maneira diferente e da maneira que eles descobriram que é a sua maneira de dançar, digamos assim, portanto, de se movimentarem, no fundo, dançar. E esta é a principal mensagem da dança criativa. É uma abordagem que não tem modelos, mas que tem processos, metodologias que nos levam a ser possível, não de uma maneira metafísica, mas de uma maneira muito concreta, conseguimos o exercício para surgir a exploração e a criatividade do movimento dançado.